Louvado seja Deus. Esse é um ato, irmãos, apenas fazendo um pequeno parênteses aqui, é um ato que esboça realmente a gratidão nossa, né, para com Deus. É um ato tão lindo. Por exemplo, ver Marcos capítulo 12, aquela viúva, é algo sublime, realmente. Livro de Hebreus, capítulo 4. Abra aí. Irmãos, eu peço encarecidamente, tá? Se prepare para vir para o culto do Senhor. Eu sei que dia de semana é um dia atípico, é difícil. Você vem do trabalho, às vezes direto, né? Seu filho, às vezes você vê ele só à noite. Mas se prepare para cultuar a Deus. Eu falo com algumas mamães, né, que às vezes não deixa o filho dormir, né, à tarde, para estar atento, ou dormir, né, dormir à tarde para estar atento no culto depois. Então tudo envolve um planejamento, tudo envolve um cuidado, tá? Para que você chegue no culto e você dê o máximo de você aqui. Fique no seu lugar, acostume o seu filho, faça culto no lar, para que seu filho consiga desenvolver a atenção dele. Eu conto muito com os pais, o acampamento em família vai trabalhar muito isso, irmãos. As nossas responsabilidades. Os nossos filhos é o espelho do que nós somos, irmãos. Essa é a verdade, tá? Então devemos tomar o cuidado necessário para um culto ao Senhor, tá bom? Me ajudem quanto a isso. Encarecidamente eu peço aos irmãos, tá bom? Hebreus 4, verso 14 ao 16. Primeira leitura aqui na King James, que diz o seguinte, irmãos. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades. Porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. E verso 16 e último. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Até aqui. Vamos orar. Peço aos irmãos desta igreja, os membros, estejam orando durante o culto, por favor. Constante oração. Por favor, irmãos. Esse momento é algo totalmente espiritual. Eu necessito e conto com as suas orações. Tá? Não negligencie isso. Repito o que foi falado aqui anteriormente, no último culto de oração, que o termômetro da igreja é a oração. E o momento da palavra tem que ser acompanhado com esse sublime ato de orar. Tá bom? Vamos orar agora neste momento, mas não pare a sua oração. Se mantenha aí vigilante, está intercedendo. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero te pedir nesse momento que a sua palavra faça sentido em nossos corações. Pedir, Deus, que de alguma forma o Senhor prenda a atenção de todos ao Senhor, porque a autoridade vem das Escrituras, não do homem, não da minha eloquência, nada. Tudo isso é morto. Mas sabemos, Pai, que a simples leitura das Escrituras pode salvar uma alma. Porque o Espírito Santo, poderoso, pode atuar a qualquer momento em nós, Deus. Que o Senhor, Pai de amor, nos ajude, porque somos pecadores, somos atribulados, falhos, negligentes, inconstantes. E precisamos, Deus, que o Senhor nos conduza. Que o Senhor, Pai de amor, receba o nosso culto. Mas neste momento, como homens necessitados,
Nos dê o entendimento das Escrituras, Pai. Traga a conversão. Traga a santificação. Quebre as correntes, Deus. As amarras do pecado que tanto prende o homem. Sabemos que estamos no lugar certo, utilizando os meios corretos para que isso ocorra, Deus. Nos ajude e nos conduza. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui no final do capítulo 4. Semana que vem já entraremos no capítulo 5. A Carta de Hebreus é um livro difícil, como os irmãos têm visto. É um livro que necessita de pequenas porções, doses homeopáticas, né, para que nós possamos ir digerindo tudo isso, entendendo. Nós estamos justamente numa parte deste livro, aonde o autor está aplicando um salmo para os leitores. E se os irmãos estão recordados, o salmo que ele está fazendo utilização aqui, amados, é o Salmo 97, correto? Ele está fazendo a aplicação deste salmo na vida desses irmãos. 95, perdão, Salmo 95, tá? Então, após fazer essa aplicação, ele está ilustrando a presente condição, nesta aplicação, do homem. A incredulidade do homem. E que essa incredulidade é destacada pela negligência da palavra. O verso 12 deixou muito bem claro isso. Porque se no verso 11 ele diz: esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade, exemplo este, citado no Salmo 95, do povo de Israel, que pela incredulidade Deus jurou na sua ira que não entraria no descanso. Estão lembrados disso? Então esse é o exemplo. E o que faltou para o povo incrédulo? E o que falta para o povo incrédulo? A palavra de Deus. A busca, o entendimento, o coração contrito. Amados, o que falta aqui é uma disposição para observar as ordenanças de Deus e estar disposto e pronto para acatá-las. O que eu vejo é muitas pessoas, irmãos, pensando que este livro é um livro místico. É um livro que vai brotar ali algo sobrenatural, espontâneo. Não, irmãos. A palavra de Deus é para ser lida, entendida, compreendida, para a aplicação. É algo que tem que saltar para a minha vida com conceitos, com diretrizes, para uma vida reta. Não adianta, irmãos, nós pensarmos que, ou que as pessoas abrem a Bíblia achando que é horóscopo. Vou cair aqui e vou ver o que Deus tem para falar comigo. Mas isso é uma maneira chula de se ler as Escrituras. Você deve ir com uma disposição para com Deus. Uma disposição prévia de obediência. Vocês estão lembrados do ex-cego lá em João capítulo 9? Ele não tinha muitos conhecimentos de Cristo. Mas quando Cristo pergunta se ele cria, ele diz: me mostre aonde ele está. Ou seja, uma disposição pronta para querer obedecê-lo. Certamente, se pegasse a Bíblia para aquele homem e começasse a ensiná-lo, ele já estava disposto a cumprir o que Deus queria. O problema de muitos irmãos, e o problema do povo a qual o autor está exortando, é que eles estão tendo uma negligência com a palavra. E a negligência, amado, não é simplesmente se você deixa de abrir sua Bíblia, mas a disposição que você está indo até ela. Você é aquele tipo de pessoa: preciso ler a Bíblia. Amado, eu preciso que você entenda algo quanto aos meios de graça do Senhor. Vocês estão lembrados que na oferta, que nós também está aqui, mais uma vez vou pegar como exemplo, ele diz não por mandamento ou por necessidade. Vocês estão lembrados disso? Se a oferta é dessa forma, você acha que a Bíblia tem que ser uma obrigação? A Bíblia tem que ser um desejo, amado. A Bíblia tem que ser uma fonte para você. Uma fonte de água viva. As palavras que fluem para a sua vida prática.
E não é fazer por obrigação. Não é fazer por peso na consciência, é fazer porque você necessita aprender do Senhor e caminhar com Ele. O problema no verso 12, a qual ele destacou e falou, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, ou mais afiada, penetrante até a divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Ele está trazendo para o povo, olha que essa é a palavra de Deus. Se ela discerne tudo, se ela perscruta o homem, e você quer ter um caráter aprovado diante de Deus, porque no verso 13 ele vai falar de Deus. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ele fala da palavra e da necessidade do homem. Se você vai prestar contas a alguém, você precisa de um meio para revelar quem você é diante do Senhor. E ele faz isso. O que a incredulidade faz? Que a incredulidade está contida no contexto também, correto? Conforme o Salmo 95. A incredulidade faz você negligenciar, tratar aquilo que te perscruta, que pode ser um meio para te levar ao descanso do Senhor, você simplesmente trata com cobiça, com egoísmo. Você consegue imaginar a pessoa tratando a Bíblia com egoísmo e cobiça? Tem pessoas que leem a Bíblia apenas por conhecimento, irmãos, para entrar em debates. Tem pessoas que se aproximam da Bíblia pensando, não, eu vou ler, porque se eu estiver lendo, Deus vai me abençoar. Quem disse? Quem te disse isso? Jó era um homem que acordava todos os dias. O que ele fazia? Capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Oferecia sacrifícios a Deus. Cultuava a Deus todos os dias. Sacrifício pelos seus filhos. E ele foi acometido que aquele homem quase morreu. Perdeu os filhos, perdeu tudo. Imagine se ele tem essa cosmovisão de falar, não, eu estou nos caminhos do Senhor, então ele é obrigado a me abençoar. Jó ia ficar maluco. E diga-se de passagem, os amigos dele tentarem caminhar aí por esse caminho, né? Você está em pecado. O que está acontecendo com você, né, é o maligno, né? E não é isso. Porque lá no capítulo 42 você vai ver que Jó entendeu porque ele passou por aquilo. Eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Hoje eu vejo o Senhor. Então, amados, como temos tratado as Escrituras? É isso que o autor está fazendo. Ele está falando sobre qual é o caminho. E perceba que ele começa com as Escrituras, no verso 12. Fala de um juízo. E agora no verso 14 ele vai fazer o quê? Apresentar Cristo. Ele vai falar sobre um dos ofícios maravilhosos de Cristo, tão importante para nós. O foco dele agora é no sacerdócio. Em sua série de ilustrações, que estabelecem a excelência de Cristo, o escritor agora contrasta Jesus com o primeiro sacerdote da ordem levítica, que é Arão. Em Hebreus 2,17 e 3,1, vamos ler 2,17, o que ele disse? Olha só. 2,17 ele disse, por isso em todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos. Aí você entende o Salmo 8, porque ele utilizou o Salmo 8 nos versos 5 a 8. Para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. O verso 17 já deveria estar grifado na sua Bíblia. O verso 17 é importantíssimo. E ele continua, no capítulo 3, por exemplo, no verso 1, ele ainda diz, por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. Por que apóstolo? Porque qual é a função do apóstolo? Anunciar. Cristo é tido como apóstolo, irmãos, porque um dos seus ofícios é profeta.
Então o autor, ele está trabalhando os ofícios de Cristo. Agora, irmãos, ele vai continuar elaborando o pensamento que ele já trouxe no capítulo 2, nesse texto que eu acabei de ler aos irmãos. Vamos entrar no texto e ver essa elaboração? Verso 14, ele vai dizer, agora King James atualizada, tá, irmãos? Eu vou utilizar um pouquinho diferente da que eu li antes. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Amados, perceba que ele utiliza uma conjunção no início do verso 14, né? E geralmente essa conjunção é para trazer explicação sobre o que ele falou anteriormente. Mas não agora. Agora ele está, claro que está tudo dentro da sua linha lógica de pensamento, mas ele está pensando o que ele disse no capítulo 2. Essa conjunção é uma interligação que ele disse anteriormente, no capítulo 2, irmãos, onde ele introduziu o assunto do sumo sacerdócio. Então, a sua Bíblia pode estar tendo, pois, portanto, concluindo, tudo conjunções. Então, amados, não deve ser entendido apenas como se referindo ao contexto anterior, né, dos versos 12 e 13, apesar de fazer, sim, sentido, né, e ter conexão. O autor que brevemente se referiu ao sumo sacerdócio, que confessamos, irmãos, um sumo sacerdócio que cremos. Perceba, em Hebreus 2,17, onde ele já deu início a esse assunto, o assunto do sumo sacerdócio de Cristo, o autor que brevemente se referiu a esse sumo sacerdócio, a fim de quê? De que possamos confessá-lo, a fim de que possamos professar esta fé. Então aqui eu já entendo que para ser um cristão, eu preciso entender quem Cristo é. A nossa fé não pode ser algo subjetivo, amados. E ele diz, concluindo, tendo, pois, portanto, o quê? Temos um grande sumo sacerdote. A ênfase recai sobre o termo que você vai encontrar constantemente, grande. Ele não diz apenas temos um sumo sacerdote. Ele diz, temos um grande sumo sacerdote. E a ênfase recai sobre isso, irmãos. Vai ocorrer, por exemplo, no capítulo 10, verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Depois, mais para frente, no capítulo 13, verso 20, já no final, o último capítulo, ele vai dizer, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno. A nossa intenção aqui também, amados, é trazer o aspecto pactual que o autor de Hebreus trabalha. Ele vai citar nesse livro que a nova aliança é superior à antiga. Ou seja, demonstrando que existe uma descontinuidade. Ele vai falar de um pacto firmado num sangue, endossando, reafirmando tudo aquilo que cremos nesta igreja. Uma teologia bíblica pactual, batista, diga-se de passagem, né? Ele diz, amados, temos um grande sumo sacerdote, ele vai bater nessa tecla. E o adjetivo grande indica que Jesus é superior. Superior a quem? Se ele já veio fazendo comparativos, você percebeu isso nos primeiros capítulos? Comparou Jesus com os anjos? Comparou Jesus com Arão? Com Moisés? Comparou. Agora, amados, o sumo sacerdote, a linha levítica vem de Arão. Por que Jesus é grande? Por que ele enfatiza que ele é grande? Porque ele quer estabelecer uma diferença entre os outros sacerdotes. Pergunta ao irmão, um povo hebreu está acostumado com o sacerdócio? Claro.
Todos os sábados eles estavam nas sinagogas, olhando para um sacerdote com as suas túnicas, com as suas vestimentas, oferecendo sacrifícios anuais de expiação. Então, ele está trazendo uma linguagem conhecida para esse povo. E ele precisa falar de Cristo de uma forma que diferencie de tudo aquilo que eles conhecem. Por quê? Cristo é o cumprimento das sombras. Todo o sistema, não sei quem foi que reclamou comigo, acho que foi minha própria esposa, falou, ler Levítico é chato, né? Depende. Se você for ler Levítico tentando cavucar e encontrar as tipologias de Cristo, se torna uma leitura agradável. Se à luz do Novo Testamento você interpretar Levítico, sua cabeça dá uma explosão. E o autor de Hebreus está fazendo justamente isso. Ele está interpretando o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento, a partir do cumprimento de Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote, não como aquele que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, e aspergia sangue para expiar, primeiro os seus próprios pecados e depois os do povo. Jesus, o grande sumo sacerdote, excede esses sacerdotes terrenos, os pastores terrenos. O bom pastor não sou eu, é Cristo. O grande sumo sacerdote é Cristo, e não nenhum daquela linha de Levítico. Amados, nós temos que olhar para esse texto, recaindo a ênfase sobre a superioridade de Jesus. Esse é o seu desafio esta noite. E entender este ofício tão sublime, tão glorioso para nós homens. E os sacerdotes, irmãos, se vocês estiverem lembrados do templo, ele era dividido em 3 partes. O templo. A primeira parte, o local onde ficavam os gentios. A segunda parte, onde se reuniam os judeus. E a terceira parte, o Santo dos Santos, onde só entravam os sumos sacerdotes. Ou seja, o sumo sacerdote é diferente dos sacerdotes que trabalhavam no templo. Nem os levitas entravam no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote. Aí você pergunta e lê Levítico, qual era a frequência que eles entravam no Santo dos Santos? Uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico capítulo 15 e Levítico capítulo 16. Uma vez por ano. Cristo é superior, porque ele permanece no Santo dos Santos. Ele está lá, à destra de Deus Pai, intercedendo pelos seus. E o texto diz isso: temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, adentrou. O sumo sacerdote judeu entrava no santuário, nessa parte, uma vez por ano, como eu disse, e permanecia pouco tempo na presença do próprio Deus. Jesus, ao contrário, entrou nos céus e está sempre na presença de Deus. Veja, por exemplo, no capítulo 9, verso 24, irmãos. Nós vamos pensando alguns textos do próprio livro para ir pegando, né, a intenção do autor. O verso 24 do capítulo 9 vai dizer: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras, o que eu falei das sombras? Que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Amados, até mesmo o templo, o local que Cristo adentrou, não é o local que os sacerdotes adentravam. Amados, o Levítico 16, verso 2 vai falar um pouco sobre essas instruções. E aqui destaca, irmãos, no texto, a inferioridade dos sacerdotes humanos, sacerdotes judeus. Veja só. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão. Arão era quem? Sumo sacerdote, o primeiro da linha. Que não entre toda hora no lugar santíssimo. Deus não queria. Atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem, acima da tampa. Aí a pessoa lê esse texto em Levítico e pensa: não, é por causa da arca, a arca era santa. Não, amados. Isso aqui está escrito para dar ênfase e apontar para Cristo, que
que adentraria o Santo dos Santos e permaneceria lá, intercedendo por nós. Deus não está fazendo isso porque Ele é chato, porque Ele é rígido, porque Ele é rigoroso. Não, Ele está trazendo a atenção, Ele está preparando progressivamente o terreno para que as pessoas olhem para Cristo dentro dos seus ofícios e creiam nele. Tenha dependência dEle. E as pessoas, amados, gostam de inverter a glória. Gostam de distorcer. Porque para muitos o que era santo ali era apenas os objetos, a arca, o local. E o autor de Hebreus diz, não, Cristo entrou num local não feito por mãos humanas. E Ele não só adentrou, mas Ele permanece. Jesus entrou na presença do Deus Pai, irmãos. O sumo sacerdote araônico, ao entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, ficava na presença de Deus. Porque Jesus aparece diante de Deus Pai no céu, Ele transcende o sacerdócio araônico. Portanto, o autor de Hebreus o chama de grande sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus. E perceba, porque é isso que está escrito aí, que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele usa o nome terreno de Jesus para focar a atenção em seu ministério. Sofrimento, morte, ressurreição, ascensão. Jesus não poderia estar nos céus como um grande sumo sacerdote sem ter realizado a sua obra sacerdotal na terra. Ele é majestoso em poder e glória porque é o Filho de Deus, humano e divino. Estudar cristologia, irmãos, você ver a kenosis, a humilhação de Cristo. Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou sobre si a natureza humana. Por que Ele tomou essa natureza humana? Justamente para ser um sacerdote para mim e para você. Não é à toa. A humanidade de Cristo é para se fazer igual a nós. É para nos mostrar que existe um homem que nos representa diante de Deus. Por isso que Ele é o homem Deus. 100% homem e 100% Deus. Sem isso, não existe salvação para nós. Sem esse representante, nós estamos perdidos. E o autor de Hebreus, ele está focando nisso, por quê? Porque os hebreus, judeus, estavam abandonando o cristianismo e voltando, como os judaizantes, lá em Gálatas, para o judaísmo. Eles estavam dando ênfase, eles estavam dando credibilidade para o sacerdócio terreno, para as práticas da lei. Eles achavam que aquilo salvava. E Cristo cada vez mais ficando de escanteio. Ele está falando, não! Aquilo tudo estava falando justamente deste que veio. Aquilo tudo que vocês estão querendo obter salvação por obras, apontava para esse, que esse sim atendeu tudo que Deus quis. As exigências, os critérios. Recebeu a ira de Deus sobre si, que homem iria conseguir isso? Apenas um Deus. Mas ao mesmo tempo ele precisava nos representar. Então, amados, perceba que a construção do texto, ele vai falar que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e que devemos prestar contas para este Deus. De que forma? Agora, a palavra de Deus vai nos examinar, a palavra de Deus vai nos perscrutar, e vai nos levar para quem? Para o sumo sacerdote. Qual que é o efeito da palavra implícito aqui no que ele quer dizer? Você que ama a Deus, você que glorifica a Deus com a sua vida e ama as Escrituras, a palavra de Deus vai te conformar, te transformar à imagem daquele que é o seu representante, Cristo. Ter um sumo sacerdote é ter alguém que concedeu para nós privilégios, benefícios para com Deus. Por isso que o nosso relacionamento com as Escrituras, e você percebe, ele não começou aqui, amados, no capítulo 4, claro, ele já falou sobre o sacerdócio, mas ele fala primeiro da palavra.
E a crescente do raciocínio culmina em Cristo. E qual que é o contraponto de tudo que está falando? A incredulidade no povo no deserto, que é a mesma incredulidade deste povo que está se apartando do cristianismo. E voltando para as práticas judaicas. E ele continua dizendo: mantenhamos firmemente a fé que confessamos. Aqui está a prova de que alguns estavam deixando. Por que ele exortaria a igreja falando: mantenhamos, esforcem-se, acautelai-vos? Vocês perceberam isso? Verso 12. Tem gente, irmão, que está andando para trás. Tem gente que está voltando. O caminho do cristianismo, o caminho da cruz é para frente, meu amado. É avante, não é para trás. A igreja, eu sei que muitos de nós, irmãos, nossas vidas são inconstantes quanto ao pecado. Nós sabemos disso. Mas, amados, mesmo que você esteja de joelhos, mesmo que você esteja caído, um cristão está se rastejando e avançando. Não para. Continua. Porque sabemos que temos um sumo sacerdote, irmãos. Uma vez que o escritor de Hebreus intercala seus ensinos com exortações, já vimos isso, né? Ele fala de alguma coisa e exorta. Fala e exorta. Fala e exorta. Aqui de novo. Isso aqui é uma exortação. No meio do verso 14. Mantenhamos firmemente a fé que confessamos. Qual que é a nossa fé, queridos? Amados, essa exortação pode ser ligada de modo lógico com a primeira parte do versículo. Visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. De modo característico, o autor inclui-se na exortação. Mantenhamos. Ele está no meio. Esforcemo-nos. Ele está no meio. Então essa é uma caminhada em conjunto de todos nós. Como ele já bem falou e frisou. Amados, mantenhamos firmemente a fé que confessamos. Não podemos retroceder. Porque, amados, o que ele está querendo dizer aqui? Se você afirma que crê em Cristo, você afirma que tem um grande sumo sacerdócio. Quais são as implicações práticas de você ter um sumo sacerdote na sua vida? Você ter um grande sumo sacerdote, talvez você não entenda ainda o peso e a importância disso. Ter Cristo, a destra de Deus Pai, como um grande sumo sacerdote, significa que Ele está intercedendo por nós constantemente. Ele é superior, Ele não está saindo como os homens, os judeus sacerdotes, saindo e entrando e às vezes só intercedia. Não, Ele está lá permanentemente, Ele está eternamente. Porque nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, sabendo que a palavra desperta em nós quem nós somos, qual que é o efeito? Cristo, me ajude. Cristo, me resgate. Cristo, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. É isso. Aí minha confiança vai estar em quem? O dia mal vem, a fraqueza espiritual vem, e eu vou confiar em quem? Na igreja? No vizinho? O sumo sacerdote é Cristo. É Ele que intercede por nós. E isso é o bem maior da nossa vida como cristãos. Entender isso é mudar a nossa concepção de mundo. Entender isso é mudar a nossa vida por completo. Saber e é ter certeza, irmão. Isso não é, será que está lá mesmo? Não, é certeza. Ser cristão é ter certeza de que ele morreu e está com Deus. E temos que manter essa confissão, amados. Temos que manter essa certeza. Nossa confissão está junto com nossa fé. Fé, amados, podemos definir que é a crença que é tanto interiormente recebida pelo coração
E quando a Bíblia fala de coração, ele está falando do quê? Vontades, alma, o cerne do homem. Buscar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo. Tudo do homem. Amados, a crença ela pode ser tanto interiormente recebida pelo coração, quanto exteriormente professada diante dos homens. E qual é a palavra que ele fala aqui? Mantenhamos firmemente a fé, que é uma coisa, que confessamos. Então não é só algo interior no homem que ele está querendo dizer aqui. Ele está falando que é isso somado com aquilo que você professa. Amado, falar que é cristão não é algo apenas vago interior. E as pessoas gostam, quem é você? Cristo está no meu coração. Mas você professa a fé que você tem? Você professa. Eu falei aqui em outras pregações, se as pessoas lá fora fossem descrever o Deus que você crê, e como é que elas descrevem o Deus que você crê? Através da sua profissão de fé. Através do que você confessa. Do que você crê. Se as pessoas fossem descrever esse Deus conforme o seu testemunho, quem elas escreveriam? Que tipo de Deus seria esse? O que ele está falando, a exortação é: mantenhamos firmemente a fé que confessamos. É só eu que me sinto exortado? É só eu que me sinto atingido? Será que isso não te incomoda? Será que a palavra não mexe dentro de você, meu querido? Nossa confissão está junto com a nossa fé. Não tem como você separar as duas coisas. Não tem como você falar, está no meu coração a fé. Não, mas você tem que confessar essa fé. Você tem que pôr para fora. É algo implícito e explícito ao mesmo tempo. Verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Veja só, irmãos. Agora, para trazer mais luz, ele diz, pois, complementando, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Ou seja, temos um sumo sacerdote que se compadece. Os destinatários da epístola podem ter levantado uma objeção aqui. Esse povo, hebreu. E uma objeção ao ensino do autor. Visto que Jesus é o Filho de Deus, está exaltado nos céus, não está conosco, bem longe das nossas lutas, bem longe dos nossos sofrimentos, seu sacerdócio é de pouca relevância. E tem sentido isso. Porque para um judeu que estava se apartando do cristianismo e voltando para as práticas dos rituais litúrgicos com o sacerdote ali, homem, ele pensou, tá, se Cristo é sacerdote, sumo sacerdote, e está com Deus longe, porque então ele não está vendo o que eu estou passando, não está perto. Aqui está alguém que eu venho, eu trago o meu sacrifício e ele intercede por mim. Será que você não é essa pessoa? Que acha que Cristo está tão longe que você precisa de coisas palpáveis para poder crer nele? O autor de Hebreus ele vai entrar no capítulo 11, famosíssimo das Escrituras. De homens que viveram pela fé. E viver pela fé, irmãos, é viver naquilo que não enxergamos. Mas as pessoas, elas gostam de assimilar a fé que ela tem com aquilo que ela pode produzir, com aquilo que ela pode ver, com aquilo que ela pode sentir, quebrando extremamente o primeiro e o segundo mandamento. Amados, a nossa fé não se baseia naquilo que vemos, naquilo que sentimos, mas na certeza de que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer pelos eleitos. É isso. Amados, e tendo em vista um sacerdócio físico, esses homens
Não estavam assimilando Cristo. E o autor se preocupa em dizer, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, não, ele está ciente, ele está vendo, ele está próximo, ele está intercedendo. Ele está se compadecendo. Não tem como você se compadecer de algo que você não vê. Mas Cristo está nos vendo. E ele disse isso no sentido da sua palavra, porque som dos nossos pensamentos e o nosso coração. Está entendendo? Qual que é o caminho que ele está trilhando? Amados, apego físico por pessoas e meios, você precisa abandonar isso. Essa atração poderia ter enganado os judeus, perpetuando o seu apego ao sacerdócio levítico. Se o autor não o antecipasse e não tivesse mostrado que o Filho de Deus não só excedeu em glória, mas que também estava investido de semelhante benevolência e compaixão para conosco. Por isso que o autor destaca. Nós precisamos, amados, colocar a nossa atenção naquilo que Deus nos entregou, é a fé. Nós precisamos desenvolver essa fé. Nós precisamos crer piedosamente em Cristo. Nós precisamos parar de ser inconstantes. Nós precisamos firmar nesta rocha, irmãos. Nós precisamos saber que Cristo está conosco. E lançar fora todo medo, e lançar fora toda dúvida, e saber que Ele está conosco. As pessoas querem coisas físicas, meios. Ah, mas isso vai resolver. Fulano vai resolver minha vida. Aquele lugar. Não, não vai. É Cristo. Se Cristo não resolver a sua vida, nada irá resolver, irmão. Esquece. As formas. Amados, afirma que não seja capaz, não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer da nossa. Por que ele diz isso? Porque ele viveu no nosso meio. Porque ele passou por todas as fraquezas que você passa. Angústia, ele sentiu? Medo no Getsemane, ele sentiu? Não tem nada que você passe que ele não tenha passado. Ele sabe completamente o que você passa. Porém, aonde você está procurando ajuda? Aonde você está recorrendo para os seus problemas? Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que conhece a estrutura do homem, desde o seu intelecto, desde a sua psique, desde dos seus hormônios, tudo que você tem, Cristo tem. Cristo foi sujeito. E você acha que ele é algo etéreo, um espírito que plana. Não. Ele é homem. O que foi que Tomé tocou? Ele tocou no quê? Em algo etéreo? Ele tocou em algo físico. Ele tocou num corpo. Ele viu. Jesus falou: põe o dedo aqui, ó. Põe o dedo aqui. Vai! Põe o dedo aqui. Semelhantemente que ele fez com Lázaro, né? Tire lá as ataduras. Pegue nele. Vai lá. Ele é homem. O homem Deus. E a sua humanidade é para que nós tenhamos esperança. É para que nós confiemos nele. E não fiquemos aí desgarrados, perdidos, desesperados, buscando soluções em outras coisas. Amados, você deve buscar solução em Cristo. Cristo. Não temos um sumo sacerdote que é incapaz de simpatizar-se conosco. Mas sim temos um sumo sacerdote altamente exaltado que pode descer ao nosso nível. Eles podem ter perguntado: o sumo sacerdote exaltado entenderia as fraquezas deles
caso falhasse em confessá-lo publicamente, ele entenderia a situação deles. Talvez essas fossem as perguntas que os hebreus estivessem fazendo. Eu digo um sonoro e enfático sim. Ele está vendo as nossas falhas, nossas fraquezas e intercedendo por nós. E o autor nos assegura isso, correto? Nas palavras inspiradas pelo Espírito, ele nos assegura. O sumo sacerdote celestial é capaz de compadecer-se. Se confessarmos o seu nome publicamente, ele sofre conosco quando outros nos censuram, desprezam e insultam. Olha o que João diz, irmãos. Veja se João não está em perfeita sintonia com o que está sendo falado aqui. 1 João, capítulo 1, verso 9. Só uma vez só, filho, senão você vai entrar e sair toda hora. Aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Justamente o que o povo judeu fazia quando levava lá o sacrifício com os sacerdotes. Só que agora nós temos alguém superior, que quando nos achegamos a ele e confessamos as nossas culpas, prontamente ele está disposto a nos ajudar. Não existe pecado que ele não possa perdoar, irmão. Não existe situação que ele não possa se compadecer. E nós precisamos compreender isso. Porque a exortação é: mantenhamos firmemente a fé. Aqui está a nossa fé. Que confessamos. Viver com base nisso, você acha que é uma vida como? Ilustre para mim uma vida que confia nisto. Viver com base nisto, irmãos, é viver resolutamente. Viver com base nisso é viver firmemente. Viver com base nisto, irmãos, com esse sumo sacerdote, confessar isso, crer nisso ao mesmo tempo, é você ser inabalável. Como temos vivido? Qual é a diferença? Qual é a distância? Porque Cristo está lá, irmão. Sua palavra diz que Ele está lá. Ele está, a obra dele está feita, consumada, realizada, executada firmemente. Agora o que? É nós. Como nos relacionamos com isso? Amados, Jesus não é apenas totalmente divino, como eu disse, ele também é totalmente humano e compreende nossas fraquezas e nossas tentações. Além do mais, o próprio Jesus experimentou fraquezas e tentações. Mateus capítulo 4, no deserto, correto? Quantas vezes, e quando tentaram colocar ele à força como rei? Tentação. O que ele foi fazer? Por esse momento foi orar. Despediu os discípulos e foi orar. Tentação. Tudo que nós somos tentados, irmãos, ele foi. Ele foi. Amados, além do mais, o próprio Jesus experimentou fraquezas e tentações. No início do seu ministério, ele foi tentado por Satanás. Ele enfrentou a sede, cansaço, traição, desapontamento durante seu ministério na terra. Tudo. Ele viu seus próprios discípulos traindo ele, negando ele, abandonando ele. Tudo que você teme. Tem gente que teme a solidão, né? Que tem certas pessoas, um nicho de pessoas que, se sair da sua vida, pronto, acabou a vida, acabou tudo. Cristo passou por tudo isso. Cristo foi pregado no madeiro sozinho, com duas pessoas que ele nunca viu na vida, ladrões. Nem um túmulo ele tinha, mas foi dado a ele, José de Arimateia. Amados, eu queria dar uma ênfase agora no final desse verso 15. Foi tentado em tudo, porém sem pecado.
Isso aqui é algo tão forte para nós, porque se ele fosse tentado e tivesse caído em uma coisa sequer, Deus não aceitaria seu sacrifício. Ele não poderia ser nosso sacerdote. Dizer que Deus tem pecado, dizer que Deus é o autor do mal, é dizer que Cristo teve pecado. E é contra as Escrituras. Se fosse encontrado alguma mancha em Cristo, Deus não aceitaria seu sacrifício. Nós estaríamos perdidos. Ele suportou toda sorte de tentações, embora, como o escritor observa, sem pecar. O pecado é a única experiência humana que Cristo não participou. Essa é a única experiência que você pode falar, mas Cristo se compadece, sim. Mas ele não teve o pecado? Talvez venha isso na sua mente. Então como que ele pode se compadecer, sendo que ele não teve pecado? Pois bem, vamos tentar analisar do ponto de vista infinitamente limitado como o nosso, mas do ponto de vista de Cristo, sendo Deus homem e vivendo conosco. Você tem noção da profundidade das tentações em Jesus? Você tem noção da profundidade de quando Satanás falou para ele adorar a criatura? Você parou para refletir nisso? Satanás falou para Cristo, ou seja, aquele que está envolvido na criação do próprio Satanás, para adorar a ele. Deus é santo, santo, santo. A natureza de Cristo é a mesma natureza de Deus, mesmo como homem. Você tem noção da profundidade de como soou isso nos ouvidos de Cristo? Tamanha blasfêmia. Você tem noção o nojo? O nojo. Sabe aquele pecado que você cometia e que hoje você olha para trás e você sente nojo? Você multiplica isso infinitamente. É o que Cristo sentiu. O que você acha que é pior? As tentações em Jesus tinham uma potencialidade porque ele era infinitamente santo. Ele andar conosco, andar com os discípulos, era algo que eu não consigo descrever. Olhar a pecaminosidade das pessoas, estar ali, sentar com elas, só pode ser por se compadecer. Por isso que ele chorou no capítulo 11 de João. Ele chorou. Verso 16. Sabendo disso, então, o escritor escreve: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Eu vou ler de novo. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder, algumas traduções trazer graça, né? Que nos socorre no momento da necessidade. Está aqui. Promessa. Verso 16 é para você recortar e gravar isso. Dia veio, está mal, irmão. Está difícil. Já tem aqui o que você tem que fazer. Está fraco espiritualmente? Está aqui o que você tem que fazer. Mas não é desconfiando, porque a incredulidade não entra no descanso. Confiadamente. Confiadamente, com confiança. Tem até a música, não tem? Não tem essa música aí? Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. É isso aqui, ó. Portanto, o autor passa então a concluir a argumentação sobre a importância de termos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. De alguém que viveu e sofreu como homem. Homem de dores, é como o profeta Isaías o denomina. Isaías 53, homem de dores. Por que ele era homem de dores? Porque, irmãos, em tudo ele foi tentado e provado.
Ou seja, temos um representante completo. Alguém que está apto para interceder por nós. Ai, mas ninguém me entende. Olha aí, estou sozinho. Não, tem alguém que te entende. Tem alguém que sabe o que você está passando. Talvez eu não entenda, realmente. Mas eu não sou o seu sumo sacerdote. Ele é. Ele é. Amados, tem situações em nossas vidas, eu falo isso por mim. Sabendo que Ele me conhece, sabe a minha estrutura, afinal Ele o criou. Eu me achego a Ele e digo: Cristo, olha aqui, este é o problema. Esta é a minha situação. Eu sei que o Senhor está à destra do Deus Pai. Eu sei que a qualquer momento o Senhor pode me ajudar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento. Mas aqui está o meu problema. É isso que eu tenho passado. E isso, amados, é algo diferente de você ficar se queixando a Cristo. É diferente. Já ouviu aquela frase que fala assim, não mostre seus problemas para Cristo. Mostre Cristo aos seus problemas. É diferente. Chegar a Ele, se chegar a esse trono de graça e falar, me ajuda, é porque eu sei que lá eu encontro misericórdia e graça. É lá! É lá que você vai encontrar misericórdia. Você precisa de misericórdia. Talvez você não se sinta um miserável, um necessitado. Porque só se achega ao trono de graça quem tem esse senso de necessidade. Então, amados, é diferente. É diferente de ter Cristo como um guru na sua vida. Você se queixa, pede N coisas, mas a pergunta que eu te faço é: você está procurando misericórdia e graça? Ou você está procurando benefícios próprios? O trono de graça não é para isso. O trono de graça é misericórdia e graça. Cristo não é seu guru. Cristo não é aquele que você fica lá, o Papai Noel, com um saco e te dá o presente a hora que você quer. Não é isso. Porque tenha certeza que você e muitas pessoas podem viver na miséria a vida inteira e ser um cristão. Sabia disso? Tem pessoas na África lá comendo rato. O Benício falou aqui. Comendo rato. Eles estão à margem da sociedade? Você acha que está? Tá. Não tem nem água. O Benício, não sei quem percebeu, mas ele bebeu mais água do que suco. Por que será? Porque lá é escasso. Mas eu tenho certeza que tanto ele quanto muitas pessoas lá estão recorrendo ao trono de graça. É diferente, irmão. Para de reclamar de sua vida e glorifica a Deus com o que você tem. Para de falar que você é um coitadinho. Para de falar que você é um moribundo, que está tudo errado. Ou você tem Cristo ou você não tem. Viva confessando a sua fé. Viva na dificuldade ou na riqueza, confessando a sua fé. Confessando. E confessar é ter certeza de que existe um supremo, um grande sumo sacerdote. O escritor exorta a nós, a mais uma vez, a nos achegarmos a este trono de graça. Pois o único sacrifício que o crente pode oferecer é um coração quebrantado e contrito. E isso desde o Antigo Testamento, correto? Não tenho prazer em sacrifícios, mas tenho prazer num coração disposto a obedecer. No Salmo 51 nós vemos isso, Davi falando que Deus tem prazer em um coração contrito, quebrantado. Esse é o caminho. O autor usa esse termo, irmãos. Acheguemo-nos em oração. Acheguemo-nos com o coração contrito. O grande sumo sacerdote apresentou o sacrifício supremo. E sabe que sacrifício é esse? Quando ele ofereceu a si mesmo. Lembra quando ele fala que ele é a porta e ele é o pastor?
Ele também é o sumo sacerdote, o supremo, o grande, e ele também é o próprio sacrifício. Cristo é este. Amados, o sumo sacerdote é fiel, misericordioso, e convida o pecador fraco e em tentação a ir ao trono da graça. Talvez aí esteja o problema, irmão. Você não vai ao trono da graça, você vai em outras coisas. Mas pastor, você não sabe o tanto que eu orei. Você foi confiadamente? Confiadamente? Tendo certeza absoluta? Porque só faz isso, amado, quem realmente crê. Então o seu problema pode ser conversão. Você tem problema quanto a isso? Analisa a tua conversão. Analisa se você crê realmente. O que é crer? O que é ter fé? É uma confiança. Mas tem a fé fraca. Mas olha cá, meu irmão. Olha todas as pessoas que têm fé fraca na Bíblia. Elas descartavam Cristo? Ou criam confiadamente nele? Vamos falar de Marta, que está fresco na sua mente. Ela era inconstante, tinha certa demonstração de fraqueza. Mas ela falou, eu sei que tudo que pedires ele fará. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tinha certeza, irmão. Tinha certeza. E nós precisamos ter também. Apenas para responder algumas perguntas que talvez estejam pairando na sua mente. O que é trono da graça? É uma referência explícita ao reinado do Filho de Deus. Trono está para rei, outro ofício de Cristo. E esse rei é um rei misericordioso. É um rei que está disposto e tem poder para fazer o que ele desejar. Amados, Jesus assenta-se à destra de Deus e recebeu plena autoridade no céu e na terra. Mas a palavra graça implica em que a referência também é o sacerdócio de Cristo. Graça é perdoar a gente. Graça é nos ajudar. O pecador que vai ao trono da graça, arrependido e com fé, de fato encontra a graça perdoadora de Jesus. Ali é o lugar. Não é o consultório, não é o fulano, não é... É ali, é no trono de graça. Esse é o endereço que você precisa visitar. E hoje, com urgência, é o trono de graça, que você precisa dobrar o seu joelho e, quebrantado, orar a Ele. No trono de graça. Se a chegar com confiança, isto é, podemos ir com ousadia. Sabe uma coisa? O que é que você faz com ousadia? Geralmente é aquilo que você sabe muito bem fazer. Você tem ousadia e coragem quando você tem segurança, correto? Não, isso aí eu domino, pode deixar comigo, mata no peito, né? E fala para todo mundo, olha aí o que eu fiz aí, ó. Ousadia, ousado, né? O autor fala que a gente tem que ter essa ousadia. Ou seja, você não pode titubear na sua fé, meu querido. No que diz respeito a quem Cristo é e na sua obra. Isso é um fato que deve ser absoluto. Absoluto na sua vida. Embora temos misericórdia, irmãos, termos misericórdia e graça sejam geralmente aqui também interpretados como sinônimos. As pessoas fazem isso, né? Deus é misericordioso, ao mesmo tempo que eu falo que aquilo é graça, sinônimo. Tudo bem, isso não está de tudo errado. Mas algumas diferenças podem ser observadas. O homem, ele necessita de misericórdia por causa das falhas, por causa da sua condição miserável. Todo dia você peca? Isso é por causa da sua condição, não do seu estado. Então, pela sua condição, você precisa recorrer ao trono de graça todos os dias. Em busca do quê? Misericórdia. Ao mesmo tempo, amados, graça, nós podemos diferir. A graça é para as obras do presente e do futuro. É um estado de justificação. Então, recorremos para a graça quando necessitamos de alguma coisa em nós para ser efetuado. Misericórdia é se compadecer.
Misericórdia é olhar para a nossa miserabilidade. E o texto diz isso. Então se acheguem ao trono de graça para que possamos receber misericórdia e acharmos graça. E a última parte é para ajudar-nos em tempos de necessidade. Ao mesmo pé que Cristo fala, no mundo tereis aflições, ao mesmo tempo ele fala, mas você tem uma saída. Você tem um meio. Você tem como suportar isso. Em Coríntios, Paulo vai dizer que não nos é dada tentação acima do que podemos suportar. E além disso, ele fala que ainda dá uma saída para a gente. Sabe qual que é a saída, meu querido? Trono de graça. E nós precisamos aprender isso. A ajuda é dada no momento certo, na hora de necessidade. O autor não está dizendo que a ajuda é constante. Não é isso que ele está dizendo. Mas antes que ela alivia a necessidade do momento. Essa necessidade pode ser material, física ou espiritual. Quando conclamamos pelo nome do Senhor, pela fé, e nos aproximamos do trono de Deus, Ele ouve e responde. Ele está pronto para nos ajudar. Assim como Ele disse no verso 18. Por quê? No capítulo 2, verso 18. Porque naquilo que Ele mesmo sofreu, sendo tentado, Ele pode socorrer aos que são tentados. Que Deus te abençoe. Mas saia daqui hoje sabendo que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, amados, fazendo um apanhado geral, rapidamente, quando ele fala de incredulidade, é se apartar desse trono de graça. E a palavra de Deus é o que tem poder de nos analisar, de sondar quem nós somos. E o poder salvador disso é nos levar para esse trono de graça, em Cristo. Porque lá temos a confiança, lá temos a certeza de que obteremos ajuda no tempo de necessidade. É isso. Que possamos continuar, manter-nos confessando esta fé, amados. Amém? Vamos orar. Incline sua cabeça e vamos buscar ao Senhor. Fale com Deus neste momento, meu amado.